quando nós focamos assim esse entendimento de prédio, nós olhamos para uma sala como essa e dizemos, como é que isso aqui é uma igreja? Eu queria convidar você a abrir o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, e queria buscar uma resposta simples a uma pergunta tão rica: o que é igreja? Como uma igreja funciona? Como uma igreja se desenvolve? Mateus 18, versículo 20. O Senhor Jesus ali, ele está falando sobre a oração de concordância, e como Deus responde à oração quando pessoas se unem na oração. E ele diz no versículo 20, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando o Senhor Jesus fala em meu nome, ele fala, o significado disso é estar debaixo da autoridade dele, debaixo da cobertura dele, debaixo do falar, da ministração dele em nossas vidas. E quando você e eu, nós temos esse entendimento, e nós estamos em casa, nós estamos aqui juntos nessa sala, com esse entendimento que igreja acontece quando nós vivemos conscientemente isso. E aí a igreja não é mais um lugar. Como a mulher samaritana perguntou para Jesus, onde é o lugar certo de orar? E em Jerusalém e em Samaria. Havia uma disputa de lugares naquela época. E Jesus diz, não estamos mais presos a lugares. Hoje, onde adoradores se reúnem ao Senhor, ali se manifesta a igreja. E quando nós estamos juntos como família dentro da nossa casa e na nossa sala, nós desligamos as outras coisas que estão ali ao redor de nós e nos reunimos simplesmente para orar, conversar um com o outro. Ali nós estabelecemos igreja. Quando nós estamos num grupo familiar, onde nós nos reunimos, brincamos, rimos, cantamos, louvamos a Deus e temos essa consciência que estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, ali está a igreja. Independente do lugar onde nós estamos, nós somos igreja. Você e eu, nós somos igreja, porque nós estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer, nós somos igreja. E quando você pensa sobre igreja, como uma igreja funciona? E para mim eu tenho basicamente 2 coisas que eu acho que fazem uma igreja funcionar: o amor a Deus e o amor uns aos outros. A igreja, ela é movida por amor porque você nasceu, porque o seu Pai Celeste amou a sua vida e deu o seu Filho para que você tenha a vida do seu Filho dentro de você. Você se torne e receba a autorização de ser chamado filho ou filha de Deus. E como filho e filha de Deus, você usufrui tudo que a casa do seu Pai tem. E quando nós entendemos o quanto o Pai nos amou, quanto Deus nos amou em Cristo Jesus, Paulo diz assim, o meu coração ele fica constrangido a me entregar totalmente a Deus. Eu não resisto mais a Deus, eu não quero usar mais a Deus, eu me entrego, me rendo ao amor dele na minha vida. E quando uma igreja se estabelece, nós reconhecemos a autoridade do nome de Jesus, o que acontece? Nós nos rendemos a esse amor. E uma das grandes tarefas de nós como pastores é levar a cada um de nós a ter uma experiência com o amor de Deus e a tê-la diariamente em nossas vidas e nos aprofundarmos nesse amor diariamente. Não podemos, de forma alguma, como líderes na casa de Deus, deixar de levar as pessoas a amarem a Deus e a experimentarem o amor de Deus. O amor de Deus vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, e o medo vai embora. Eu sou liberto do medo. O amor de Deus vem sobre nós e o sentimento de escravidão, eu tenho que fazer, senão Deus vai me castigar, vai embora. Eu sirvo a Deus por amor. Quando eu experimento o amor de Deus, a vergonha, ela vai embora. E eu sou livre para servir a Ele. Eu me lembro dos meus primeiros passos no caminhar com o Senhor Jesus, o medo que eu tinha de orar.
junto com outros. Um dia eu fui buscar o meu professor, eu queria aprender, eu queria orar junto com os outros na reunião de comunhão de oração, e quando eu fico lá confabulando como é que eu vou orar, fico montando a minha oração enquanto os outros estão orando, até eu conseguir montar uma oração, eu queria orar, já terminou a reunião. E ele me disse com muito amor, isso é orgulho do seu coração, isso é orgulho que você tem aí, simplesmente comece a orar, se renda ao amor de Deus. E aí eu aprendi uma coisa que para mim foi uma lição de vida. Eu não preciso ter uma oração pronta. Eu posso simplesmente dizer obrigado, Deus, pelo seu amor com a minha vida. E automaticamente o Espírito Santo vem e vai me dando palavras, essas palavras vão fluindo, elas vão crescendo, elas vão aumentando dentro de mim. E às vezes oro as coisas que eu nunca pensei que eu ia orar, frases que eu até fico admirado. Puxa, como ficou boa essa frase, achando... E sabendo que não sou eu, é o mover do Espírito Santo livre na minha vida. Então, quando o amor de Deus vem na nossa vida, o que acontece? Nós nos tornamos livres. E muitas vezes, não sei como é com a sua vida, eu fui extremamente tímido, eu gaguejava muito na frente das pessoas. A primeira vez que eu fui falar na escola, eu fui sendo treinado para dar uma palestra, eu fiquei andando para lá e para cá e batendo o pé assim, de nervoso que eu estava, e nem percebi isso. Depois o professor foi me corrigindo. Dar um bloqueio de não conseguir, não saber o que falar, tinha que ler todas as coisas para conseguir falar. E à medida que a gente vai se rendendo ao amor de Deus, a gente vai ficando mais à vontade, mais livre. Medo de liderar, não, deixa para os outros. O amor de Deus vai nos envolvendo e vai nos constrangendo a pelo menos começar a cuidar de uma pessoa, dar atenção para uma pessoa. Quanto mais nós nos rendemos ao amor de Deus, nós olhamos ao nosso redor e a pergunta que naturalmente sobe dentro de nós: como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu posso limpar o banheiro na próxima vez, pastor? Posso vir um pouquinho mais cedo arrumar a sala? Um coração que sempre está disposto a ajudar, disponível, porque o amor de Deus nos constrange, nos leva a isso. E eu quero te convidar nessa noite, quando nós falamos sobre o que é a igreja e como uma igreja funciona, renda-se ao amor de Deus. Diz: Senhor, meu coração está aberto ao seu amor. Sabe que os medos, as inseguranças, muito tempo tive medo e insegurança em relação à minha salvação, ficava com medo, queria fazer tudo certinho para que eu não perdesse a minha salvação, eu ficava nessa tensão constante, até que eu entendi o amor de Deus. E quem é filho não deixa de ser filho porque errou alguma vez, é verdade? Não. Quem é pai sabe, né? Quem é mãe, na educação dos seus filhos é natural que existem alguns tropeços, mas é filho. E um filho corrige, orienta, pergunta se aprendeu dessa vez, vamos para frente, vamos avançar. Um pai ama os seus filhos, uma mãe ama os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste, quando Ele olha para você e para mim, Ele nos ama. E igreja parte a partir desse princípio. Renda-se a esse amor cada dia mais. Quando você começa o seu dia, começa a se treinar de manhã, já dizer obrigado, Deus, por esse dia, que será um dia onde é que o seu amor vai ser revelado na minha vida e por intermédio da minha vida para outras pessoas. Treine-se já de noite a dizer: Senhor, eu quero acordar com gratidão na minha boca pelo dia que está acontecendo, porque é um presente do teu amor para com a minha vida. Renda-se ao amor de Deus. Volte-se ao amor de Deus de todo o seu coração. Vai fazer de você uma pessoa livre, extremamente livre, muito à vontade com Deus. Toda religiosidade, ela perde a força quando nós entendemos o quanto nós somos amados. E o que acontece quando nós recebemos esse amor, nos rendemos a esse amor, aceitamos esse amor para com as nossas vidas. Uma vez, quando eu estava lendo os evangelhos, e chegou naquele texto do batismo, e os céus bradam, o nosso Pai Celeste brada do céu: este é o meu Filho amado, e eu tenho prazer nele. E eu me alegrei com aquele texto, e parece que aquele texto de repente virou assim para mim, e eu senti uma testificação muito forte do Espírito Santo dizendo para mim assim: é isso que o teu Pai Celeste pensa de você.
Minha primeira reação não foi aleluia, minha primeira reação, não pode ser, Deus, o Senhor conhece quem eu sou, o Senhor sabe, eu não sou digno desse teu amor. E fiquei resistindo o amor de Deus, não recebi o amor de Deus. E como que o Espírito Santo pegando pela gola diz, o teu Pai te ama, Ele tem prazer na sua vida, Ele gosta muito de você. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. O seu Pai ama você como Ele ama o Senhor Jesus. O seu Pai tem prazer na sua vida como o Senhor Jesus, o Pai tem prazer na vida do Senhor Jesus. Você pode arriscar dizer assim comigo, meu Pai me ama. Meu Pai me ama. E meu Pai tem prazer na minha vida. Meu Pai tem prazer na minha vida. A igreja é isso, é nos ajudar a mergulhar nisso. Porque nós por muito tempo andávamos escravizados em medos, escravizados em nossas inseguranças, escravizados na condenação, escravizados com medo de sermos acusados, com medo de que alguém falasse alguma coisa contra nós. E a gente chega na casa do Pai, a gente está em casa, a gente chegou no ninho, a gente chegou num lugar agradável, num lugar prazeroso, num lugar onde que nós podemos ser quem somos e nos amamos livremente uns aos outros. Amém? E quando daí nós voltamos para o segundo passo, todo o amor que nós recebemos, nós não conseguimos reter. Automaticamente nós começamos a amar as pessoas. Jesus, quando teve a experiência com Pedro e foi restaurar ele, Pedro tinha negado ele, eu provavelmente não teria agido assim com um traidor. Pedro xingou Jesus diante das outras pessoas. Ele falou coisas que o texto só menciona assim, sem entrar nos detalhes, mas ele praguejou. Eu não conheço, foi para lá falando. E quando Jesus chega com ele, ele só faz uma pergunta: Pedro? E faz na fogueira, né? Como na fogueira ele negou a Jesus, na fogueira Jesus pergunta para ele num café da manhã: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor. Pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E alguns dizem, os historiadores dizem que Pedro respondeu com a palavra gosto. Sim, eu gosto. E Jesus fala: amor, você me ama? E Pedro dizia: eu gosto. E na terceira vez ele se quebranta e diz: o Senhor conhece todas as coisas. E nas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Nas 3 vezes ele diz: então apacente as minhas ovelhas. Ele começa com cordeirinhos, ele vai para ovelhas e ele vai para ovelhas maduras naquele texto. E quando você entende o amor de Deus para com a sua vida, é natural que você comece a se preocupar com pessoas. Não precisamos ter visão aberta, é só precisar olhar um pouquinho ao nosso redor. Nós vamos ver pessoas sofrendo. Tem muita pessoa do nosso lado sofrendo. Jesus, quando ele curava, libertava as pessoas, ele ministrou as pessoas, ficou ali horas ajudando as pessoas, curando elas. E aí o texto diz que ele parece que deu um passo para trás e ficou observando, olhando as multidões. E ele viu 2 coisas: que o povo estava cansado e o povo estava aflito. E ele responde o porquê. Porque era um povo sem pastor. Um povo que não era apacentado, não tinha alguém para o abraçar, não tinha alguém para dar uma palavra, não tinha alguém para orar por ele, não tinha alguém para ouvi-lo. E o povo ao nosso redor anda assim, cansado e angustiado na vida. E você e eu, nós somos respostas de oração de Deus. Você, quando entra e encontra uma pessoa assim, se simplesmente dizer: posso orar por você? Se você conseguir falar essa frase e dizer: posso orar por você? Você já ganhou uma batalha espiritual tremenda. Ah, mas daí eu não sei o que orar. Comece agradecendo pela vida. Como eu aprendi a orar. Comece agradecendo pela vida daquela pessoa. E você vai ver que a partir dali em diante o Espírito Santo vai
tomar conta da situação, vai lhe dar as palavras, vai lhe dar talvez visões, vai lhe dar o que falar para aquela pessoa e abençoar aquela pessoa, vai lhe dar um versículo bíblico que vem à mente, simplesmente vai orando e abençoando aquela pessoa. Existem pessoas muito exaustas, muito cansadas ao nosso redor. E assim como Jesus, nós às vezes precisamos dar um passo atrás e começar a observar as pessoas e ver as suas dores. Porque quando nós começamos a ver a dor das pessoas, o nosso coração se enche de compaixão. Se enche no nosso linguajar atual, talvez iríamos, em vez de compaixão, nós iríamos usar a palavra empatia. Nós começamos a sentir a dor das pessoas, a sentir a dificuldade que elas passam. E aí nós podemos orar por elas e abençoar a sua vida. E às vezes a nossa oração não vai ser de 3, 4 minutos, vai ser de 1 minuto, só meio minuto. Mas aquela atenção abre os céus e toca a vida da pessoa. A igreja, ela vive do amor de Deus para que ela se mantenha viva. Quanto mais ela bebe do amor de Deus, tanto mais amor ela dá para as outras pessoas. A igreja não tem a função de viver para si mesma, de fechar o grupo e dizer, tá bom, aqui entre nós não precisamos mais de ninguém, nós já estamos autossuficientes. Não, a igreja é uma igreja que sempre está de braços abertos para outras pessoas. E aí aí nós podemos falar sobre relacionamentos, né? A igreja, ela é feita, como diz, quando 2 ou 3 estão reunidos, quando o relacionamento se estabelece com Deus, com o Senhor Jesus, se estabelece entre nós o relacionamento e ainda se estabelece com as outras pessoas que Deus vai acrescentar, as outras pessoas que estão ao nosso redor. A igreja é formada desses 3 níveis de relacionamento, com Deus, uns com os outros e com as outras pessoas que Deus vai acrescentar às nossas vidas. Igreja, ela é baseada no amor de Deus. E quando nós começamos a caminhar juntos, o que acontece? De repente eu descubro que a Silvia, né, quando se casou, eu casei com a Silvia há 32 anos, né, nós casamos. De repente a Silvia descobriu que não era tudo aquilo que eu sempre, né, fazia de conta que era bonitão no começo, né, fazia tudo bonitinho para ela. De repente ela disse, onde é que está aquele namorado bonito e gentil? A gente vai se conhecendo. E aí o que acontece? Entra o amor. Ela me perdoa, eu perdoo ela, ela me compreende, eu compreendo ela. E igreja é assim no relacionamento também. No começo parece que a gente está numa lua de mel. E todo relacionamento ele é assim. Quando você inicia um relacionamento, o que acontece? Primeiro nós vivemos essa fase gostosa, tudo beleza, todo mundo é bonito. E aí já na fase seguinte do amor entra a crise. Ah, mas eu pensei que ia ser assim. Ah, mas eu pensei que você não era um cara 100% legal, você sempre tão amoroso, que você nunca ia levantar a voz, de repente você ficou nervoso, levantou a voz, acho que... Aí entra a crise, quando nós começamos a nos adaptar na nossa cultura. Dentro de casa, às vezes no relacionamento conjugal vem coisas simples, né? Antigamente se usava muito o exemplo da pasta de dente, né? Como ela é usada, ou aonde os sapatos ficam dentro de casa, e até a gente se ajeitar, a gente tem alguns estresses na parte dessa, né? Às vezes até no papel higiênico, né? Se coloca o papel que rola assim, ou se ele rola pela parede. Até essas coisinhas, às vezes, não, mas tem que ser assim, mas por que tem que ser assim? Não é assim que se faz, tá bom. E a gente vai se ajeitando um com o outro, entendendo um ao outro, como a convivência, e igreja é isso. Para isso que nós precisamos do amor de Deus, porque eu preciso do seu amor, e você precisa do meu. Eu preciso da sua oração, e você precisa da minha oração. Eu preciso da sua palavra de encorajamento, e você precisa da minha palavra de encorajamento. Deus decidiu agir por intermédio de pessoas sobre a face da terra. E quando Deus quer fazer alguma coisa na igreja, Ele vai fazer por intermédio de pessoas. Deus não age sobre a face da terra sem as pessoas. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta pessoas, Ele chama pessoas. Deus disse assim para Moisés, eu decidi lá libertar o meu povo. Ah, beleza, Deus, né? Diz Moisés, vá mesmo, abençoa mesmo, liberta aquele povo. E aí diz não, mas você vai lá e tira eles. Aí começou a ficar gago, né? Levou um susto.
É brincadeira, né? Mas Deus age sempre por intermédio de pessoas. O que você quer ver acontecendo na sua família? O desejo que está aí no seu coração pela sua família é um desejo que Deus colocou. Ele quer usar a sua pessoa. Deus faça isso. Deus cure aquela pessoa. Deus salve aquela pessoa. Deus não vai salvar ninguém se eu não for falar para essa pessoa. Eu posso orar 30 anos por aquela pessoa, e se ninguém falar com ela, ela nunca vai ser salva. Porque Deus delegou isso ao ser humano. Você e eu e você, nós precisamos ir às pessoas e falar do Evangelho, falar do amor de Deus. Falar que Deus as ama e tem um plano maravilhoso para as suas vidas. Deus quer usar você e a mim. Ele não vai agir de uma forma soberana, independente do ser humano. Ele se limitou ao ser humano, porque ele age em parceria. Deus quer curar uma pessoa, Ele vai enviar você para ir lá, estar com aquela pessoa, impor as mãos sobre ela e ela ser curada. Deus age por intermédio de pessoas. E aí nós precisamos nos amar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros. Às vezes você está mais convicto e mais cheio de fé do que eu, e eu estou envolvido com incredulidade e dúvida. Eu preciso da sua fé, eu preciso do seu amor, do seu perdão. E aí juntos nós crescemos e assim nós somos igreja. A igreja é baseada no amor de Deus, que vem sobre nós, que Deus tem derramado no nosso coração. E aí nós transmitimos esse amor uns aos outros. Se o meu vertical não está em ordem, se eu não passo o meu tempo com Deus, se eu não converso com Deus, se eu não leio a minha Bíblia, se eu não tenho o meu tempo, como Jesus fala lá do quarto, de entrar no quarto, o segredo está no secreto, né? Entrar no quarto sozinho. Se o meu relacionamento com Deus não está bem, o que vai acontecer? O meu relacionamento um com o outro começa a ter dificuldade. Porque eu não estou recebendo o amor. Se eu não estou recebendo o amor, se eu não estou ligado na tomada, não tenho como abençoar o meu próximo. Eu preciso estar em ordem com Deus. E quantas vezes eu aprendi isso, o Espírito Santo ministrando a minha vida. Você está com dificuldade de relacionamento, porque você está com falta de comunhão com Deus. Você precisa passar mais tempo com Ele. E se encher mais do amor, mais da palavra dEle, para poder abençoar mais as pessoas. E às vezes é uma disciplina dura, né? A gente acha que é o outro que tem que mudar, e na verdade o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, nesse relacionamento. O que é a igreja? É quando você e eu, debaixo da autoridade do nome de Jesus, recebemos esse amor e nós transmitimos esse amor uns aos outros. E quando você lê nas Escrituras, as outras pessoas começaram a observar e começam a dizer: puxa, como eles se amam. Eles têm tido umas dificuldades lá, mas eles superam, eles amam, eles não se dividem, eles não se separam, eles se permanecem juntos. Aquele casal, parece que eles se amam. Como é que vocês fazem? Eu me lembro sempre do meu irmão, quando fui casar com a Silvia, ele baixou a cabeça assim, ele tem o costume de colocar as mãos na cabeça assim, ele disse: isso não vai dar certo. Sabia, ele me conhecia, disse: o Arno é muito cabeça dura. E a Silvia tem uma opinião muito forte. Isso não vai dar certo. Glória a Deus, estamos há 32 anos aí. Batemos cabeça, aprendemos e nos amamos uns aos outros. Igreja é isso. É muito simples, mas é um tremendo desafio. Nós precisamos nos decidir por ser igreja. Nós precisamos olhar uns para os outros e dizer: eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu vou caminhar com você. E quando você precisar, eu estou aqui. É uma decisão muito simples. E nós gostaríamos de orar, ter um tempo de oração por você. Depois desse tempo de oração, parece que tem o que a gente sempre gosta, né, de uma comida, parece que tem um bolo bonito na sala ao lado, esperando por você, para que a gente possa confraternizar, né? E a comida sempre faz parte, né? Tem um amigo que ele tem uma pregação que a Bíblia começa com uma refeição e termina com outra refeição, né? E toda cheia de comida. Por isso que o crente ele gosta de comer, né? Ele ter